Você já sentiu aquele frio na espinha ao nadar em águas que você não consegue ver o fundo? Aquele medo irracional de que em qualquer momento algo possa emergir e te puxar para baixo? Não. A ciência chama isso de talassofobia, mas eu prefiro chamar de instinto de sobrevivência. Nós vivemos em um planeta onde a superfície é 70% coberta por água, mas por algum motivo que ninguém explica direito, mapeamos 100% da Lua, 100% de Marte, mas apenas 5% do nosso próprio oceano. E por que a pressa de sair da Terra se o maior mistério do sistema solar está bem debaixo dos nossos pés? Se você abrir o Google Earth agora e navegar pelas fossas abissais, você vai encontrar algo perturbador. Não são apenas falhas de câmera, são borrões deliberados. Edições digitais que escondem estruturas geométricas do tamanho de cidades. Legal! Por que governos e gigantes da tecnologia censuraram aquilo que deveria ser apenas areia ou rocha? O que eles viram lá embaixo que nós, o público, não temos direito de saber? Hoje nós vamos descer até onde a luz não chega. Vamos investigar sons que desafiam a biologia, objetos que viajam a velocidades impossíveis para a nossa física e civilizações que o Grande Reset tentou varrer para o fundo do mar. Eu vou lhe achar. Mas preste atenção, o que eu vou te mostrar no fim desse vídeo não é uma teoria e nem um palpite. Eu localizei uma coordenada específica em um setor de exclusão militar no Pacífico, que mostra algo que a Marinha tentou apagar 3 vezes nos últimos meses. E cada vez que o satélite atualiza, eles tentam colocar um novo borrão por cima, mas eu consegui a versão anterior. Quando eu der o zoom final e você ver o que está estacionado no fundo das fossas abissais, você vai entender o porquê que os governos pararam de procurar o que está no espaço e começaram a cercar o que está no oceano. A partir de agora você vai perceber que a nossa civilização é apenas uma fina camada de poeira flutuando sobre um teto de um mundo que nunca nos pertenceu. E se eu fosse você, não pulava um segundo desse vídeo, porque o sistema não gosta que esses arquivos fiquem por muito tempo no ar. Então já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ative o sininho e prepare-se, o mergulho começa agora. Fala fera, tudo bem? Meu nome é Leandro e você está no Curiosfera. O som que abalou a ciência, o bloop. Em 1997, a Marinha dos Estados Unidos capturou algo que nenhum sonar jamais registrou. O som ficou conhecido como bloop. Ele foi ouvido por sensores situados a mais de 5.000 km de distância. Para você ter uma ideia, a baleia azul, que é o maior animal marítimo que a gente conhece, ele não chega nem 10% dessa potência. Mas o que torna o bloop aterrorizante não é apenas o volume, é a assinatura. Diferente de ruídos geológicos ou mecânicos, o som era ascendente. Na biologia, isso é conhecido como quack, ou vocalização de frequência modulada. É a marca registrada de seres vivos usados como alertas, marcação de território ou acasalamento. Cientistas veteranos admitiram, a estrutura da onda sonora era orgânica. Para algo emitir um som que atravessa um continente por debaixo d'água, teria que ser no mínimo 3 vezes maior do que o maior animal já catalogado, superando até os maiores dinossauros que já pisaram na Terra. Em 2012, depois de 15 anos de silêncio e teorias, a NOAA soltou o veredito. Acabou o mistério, segundo eles, o bloop foi um ice quake, quando grandes blocos de gelos na Antártica sofrem uma ruptura térmica ou se choca contra o leito marinho. Você tá falando sério? Elas geram ruídos de baixa frequência que viajam a distâncias oceânicas. Eles apresentaram o gráfico mostrando que o espectrograma do gelo se partindo é muito parecido com o som do bloop. Então, caso encerrado, certo? Errado. Ah, bom. E aqui é onde a ciência oficial começa a garguelar. Primeiro, a acústica. O som do gelo rachando é caracterizado por um estalo súbito, seguido por um ruído decrescente, como um trovão que vai sumindo. O bloop fez um caminho inverso. Ele tinha um ritmo crescente e uma variação de tom que durou quase 1 minuto, algo que o gelo mecanicamente não consegue sustentar. Segundo, a frequência única. Se o bloop é apenas gelo na Antártica, por que ele nunca mais foi ouvido com a mesma assinatura? O gelo na Antártica racha milhares de vezes por ano, todos os anos. Porque em 1997, ouvimos algo que parecia um rugido inteligente, e desde então, o oceano silenciou. Não sei. E em terceiro, a bizarra coincidência geográfica. O bloop foi triangulado a cerca de 1.500 km da costa chilena. É uma área de águas profundas, muito distante das plataformas de gelo, onde esses ice quakes costumam ser massivos. É como se o destino estivesse zombando de nós. As coordenadas são quase vizinhas da cidade de Healy. Vou colocar o texto aqui porque eu acho que eu nem sei pronunciar direito. Descrita por H.P. Lovecraft décadas antes como um túmulo de uma entidade colossal. Seria o gelo a desculpa perfeita para acalmar o mercado de navegação e as petroleiras? Escondendo o fato de que algo imenso e possivelmente consciente despertou das profundezas e desde então se moveu para um lugar onde não possamos mais ouvir?
Se houve um reset global, as provas mais contundentes não estão enterradas na Terra, mas submersas sob toneladas de água salgada. Na costa de uma pequena ilha japonesa, repousa o que muitos chamam de Atlântida do Oriente, as estruturas Yonaguni. Imagine um monumento de pedra com o tamanho de 2 estádios de futebol, apresentando terraços, escadarias e pirâmides perfeitamente esculpidas a 30 metros de profundidade. A arqueologia convencional e a geologia oficial, lideradas por figuras como o Dr. Robert Scott, afirmam que Yonaguni é uma formação geológica natural. Eles explicam que o tipo de rocha da região, o arenito, ele tende a se quebrar em planos retos. Segundo a versão oficial, as correntes marítimas e a erosão das ondas ao longo de milênios esculpiram esses degraus e ângulos retos por puro acaso geológico. Para o sistema, Yonaguni é apenas uma coincidência visual extraordinária, nada mais. Mas é aqui que a narrativa oficial desmorona. O Dr. Masaki Kimura, um geólogo marinho que dedicou 20 anos mergulhando no local, identificou detalhes que a erosão natural simplesmente não consegue explicar. Primeiro, a simetria. Em Yonaguni, existem ângulos retos perfeitos de 90 graus. E o mais impressionante, canais de drenagem e o que parece ser estradas que circulam a estrutura principal. A natureza pode criar linhas retas, mas ela raramente cria sistema de circulação funcional. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Segundo, marcas de ferramentas, que sugere o uso de cunhas e cinzéis. Além disso, existe uma estrutura famosa, a chamada A Tartaruga. Uma pedra esculpida que parece exatamente com um animal, rodeada por postes, que sugerem uma base de uma antiga fundação. E o terceiro ponto é a linha do tempo. Para que Yonaguni teria sido esculpida em terra seca, isso teria que ter acontecido há pelo menos 10 a 12 mil anos, no final da última era glacial, antes do nível do mar subir drasticamente. Isso significa que existia uma civilização com tecnologia de engenharia monumental, muito antes das pirâmides do Egito ou da Suméria. Se aceitarmos que Yonaguni é artificial, temos que admitir que a história da humanidade está errada, que existiu um império marítimo global que foi varrido pelo grande reset do derretimento das geleiras. O oceano não é apenas água, é uma capa de um livro que foi fechada à força, escondendo as cidades de uma humanidade que o tempo esqueceu. Sempre fomos ensinados a olhar para as estrelas em busca de vida inteligente. Bilhões são gastos em telescópios e sondas espaciais. Mas enquanto nossos olhos estão voltados para o céu, os radares militares mais avançados do planeta estão detectando algo perturbador, vindo de baixo. São os usos, objetos subaquáticos não identificados. A narrativa oficial das marinhas ao redor do mundo, incluindo o Pentágono, costuma classificar esses avistamentos sob 2 rótulos convenientes. O primeiro é o de fenômenos naturais ópticos, sugerindo que a bioluminescência marinha ou reflexo de gás metano pode enganar um olho humano. O segundo e o mais comum em relatórios técnicos são as anomalias de instrumentação. Eles afirmam que sobre certas condições de pressão e salinidade, os sonares podem criar eco falso, que parece um objeto se movendo em alta velocidade. Para o sistema que os marinheiros vê, é apenas um erro de software ou um truque da luz. Mas como explicar os incidentes de capacidade transmídia registrados por radares múltiplos simultaneamente? Em 2019, o navio USS Omaha filmou um objeto esférico pairando sobre a água antes de mergulhar suavemente no oceano, sem deixar rastros de impacto ou detritos. 31 knots sustained wind, topside, gust of 40. What was splashed? Splashed. Mark bearing and range. E aqui está um ponto em que a ciência oficial não consegue explicar. A hidrodinâmica é impossível. Para o objeto se mover debaixo da água a 100 nós, cerca de 185 km por hora, ele deveria gerar uma cavitação absurda. Bolhas de vapor que faria o objeto vibrar até se despedaçar. No entanto, registro de sonar mostra o objeto cruzando o oceano a mais de 400 nós. Isso é quase 750 km por hora, em silêncio absoluto. Isso sugere uma supercavitação magnética ou uma manipulação de gravidade que a nossa engenharia sequer começou a entender. E não são apenas borrões no radar. Comandantes de submarinos nucleares relatam sobre a condição de anonimato que esses objetos costumam brincar com nossas frotas, circulando os navios mais rápidos do mundo como se fossem estáticos. Se esses objetos têm essa tecnologia, por que eles não fazem contato? A resposta pode ser mais sombria do que imaginamos. O oceano não é apenas um lugar onde eles se escondem, é a base de operação deles. Enquanto discutimos se existe vida em Marte, uma inteligência com tecnologia há milênios na nossa frente pode estar usando as fossas abissais como santuário impenetrável. Nós não somos os donos desse planeta, somos apenas inquilinos que moramos no telhado e ignoramos quem mora no andar de baixo. Até agora falamos de sons e sombras, mas o que acontece quando o mistério é físico, sólido e está bem ali no fundo do mar esperando para ser tocado? Em 2011, uma equipe de caçadores de tesouros suecos
Ocean Steam descobriu algo no fundo do Mar Báltico que desafia tudo que sabemos sobre a arqueologia. Uma estrutura de 60 metros de diâmetro, com um formato circular e escada perfeitamente definidas, o que ficou conhecido como a anomalia do Mar Báltico. A explicação acadêmica veio rápido. Cientistas da Universidade de Estocolmo analisaram as formações de rocha e afirmaram que o objeto é apenas uma formação de bálsato, um depósito vulcânico deixado pelos movimentos das geleiras há milhares de anos. E para eles o formato de disco voador é apenas um aparelho Lear, o nosso cérebro tentando encontrar padrões em rochas aleatórias. Então é só uma pedra velha. Não. Mas o Ocean Steam relatou algo que os geólogos de gabinete não conseguem explicar: o efeito interferência. Sempre que o barco se posicionava exatamente em cima da anomalia, todos os equipamentos eletrônicos, telefone via satélite, câmeras, celulares, simplesmente paravam de funcionar. E quando o barco se afastava 200 metros, tudo voltava ao normal. Rochas vulcânicas não emitem campo de interferência magnética. Além disso, mergulhadores fotografaram algo que parecia ser uma pista de pouso, ou um rastro de 300 metros de comprimento que levava até o objeto, como se algo tivesse caído e deslizado pelo leito marinho até parar ali. Isso nos leva à prova que você pode ver agora mesmo. Se você navegar pelo Google Earth nas áreas mais profundas do leito oceânico, verá padrões que a marinha chama como linha de somar ou falhas de processamento. Eles dizem que são apenas rastros dos navios que mapeiam o fundo do mar. Mas olhe com atenção, porque essas falhas formam grade perfeitas e se cruzam em ângulos de 90 graus, lembrando cidades modernas como Nova York? Por que alguma dessas linhas termina em borrões pretos ou área onde a textura do mapa muda subitamente para um azul genérico? O Google Earth não é apenas um mapa, é uma interface editada. Estradas que ligam as estruturas submersas e o que parece ser estradas de túneis que percorrem quilômetros para dentro da costa terrestre. Se são apenas erros de software, por que esses erros são tão consistentes em esconder locais que coincidem com o avistamento de UFOs? A verdade não está apenas sendo escondida debaixo d'água, ela está sendo apagada dos nossos pixels. Como prometi no início desse vídeo, eu não ia apenas falar de teorias, eu fui atrás do que o sistema tentou esconder. Nas coordenadas que estão aparecendo agora na sua tela, localizada em um dos pontos mais remotos e profundos do Oceano Pacífico, existe um borrão digital que desafia qualquer explicação lógica de falha de software. Ao processar essa imagem com filtros de relevo e análise térmica, o que surge não é uma montanha submarina, é uma estrutura perfeitamente retangular, com quilômetros de extensão, emitindo o que especialistas independentes acreditam ser um rastro de energia ou calor. Não é gelo, não é uma falha de câmera, é algo sólido, geométrico e aparentemente funcional. E sabe o que é mais perturbador? Se você tentar buscar essa mesma coordenada em versões do mapa de 5 anos atrás, a área estava limpa, e significa que ou a estrutura apareceu recentemente, ou o nível de censura digital aumentou conforme a nossa curiosidade cresceu. Nós passamos décadas olhando para o céu e enviando mensagens de rádio para o espaço, esperando que uma inteligência nos responda. Mas talvez o silêncio do universo seja porque a resposta sempre esteve aqui, debaixo dos nossos pés. O oceano não é apenas água e sal, ele é o maior arquivo da Terra. Ele guarda cidades que o tempo esqueceu, as criaturas que a biologia se recusa a aceitar, e a prova de que nós somos apenas a civilização da superfície. Nós temos tanto medo do que vem de cima que esquecemos de olhar do que está nos observando de baixo, através da escuridão das fossas abissais. E você? Já viu algo no horizonte do mar que te fez sentir que não deveria estar ali? Já sentiu aquele medo instintivo só de olhar para aquele azul profundo? Deixe seu relato nos comentários. Eu leio cada um de vocês, e às vezes a peça que falta para o próximo mistério vem de uma experiência que vocês viveram. E se você gosta desse tipo de vídeo, já deixe seu like, se inscreve no canal, não esquece de ativar o sininho e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tem talassofobia. Até o próximo vídeo.